Gostaria, senhor presidente, de primeiro aqui informar a todos e a todas que nós tivemos uma grande vitória na sexta-feira passada no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal julgou uma DPF que foi provocada por nós aqui há 10 anos, em 2009. Uma DPF que o nosso mandato propôs, junto, inclusive, à Procuradoria aqui da Assembleia Legislativa. Fomos à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que acatou a nossa representação e ingressou, enfim, com essa ADPF, que foi julgada agora, procedente. Ela trata da questão da Ordem dos Músicos do Brasil, que representa uma antiga reivindicação desses trabalhadores da cultura, porque os músicos, desde 1960, senhor presidente, eram obrigados até então a se associar, a se filiar à Ordem dos Músicos do Brasil para poder exercer a sua profissão. Como acontece com a OAB, com os advogados, com os médicos, com os dentistas, com os arquitetos e com os engenheiros, por exemplo. Esses trabalhadores são obrigados, por força da lei, a estarem associados, filiados a esses conselhos ou a essas ordens. E o mesmo acontecia com a Ordem dos Músicos do Brasil. Porém, isso era um absurdo total, até porque o músico não coloca em risco a segurança, nem a vida e nem a liberdade das pessoas. Por isso que não havia necessidade de uma filiação compulsória, obrigatória, a esse tipo de organismo. E há muitos anos os músicos estavam se mobilizando para se libertar dessa obrigatoriedade. Não que eles tivessem algo contra exatamente a Ordem dos Músicos do Brasil. A reivindicação que eles estavam fazendo, né, e que nós debatemos exaustivamente aqui na Assembleia Legislativa, através de audiências públicas, de seminários, de debates, através da formulação de projetos de lei, mesmo dessa representação ao Ministério Público, era no sentido de libertar os músicos da obrigatoriedade do pagamento da anuidade, esse era um ponto importante, e também libertar os músicos do processo de fiscalização, né, porque a ordem fiscalizava o trabalho desses músicos, ele tentava disciplinar o trabalho desses trabalhadores, inclusive interrompendo apresentações artísticas, shows, exigindo a nota contratual, exigindo a carteira da Ordem dos Músicos, que só era adquirida se o músico estivesse associado à Ordem dos Músicos do Brasil. Então, com a nossa DPF, que foi julgada procedente, eu digo porque ela saiu aqui do nosso mandato, junto com os músicos do Estado de São Paulo, e ela representa, como eu disse, uma antiga reivindicação dos músicos do Brasil. Então, foi uma vitória importante. A partir de agora, a Ordem dos Músicos vai continuar existindo, mas não será mais compulsória, obrigatória, a filiação dos músicos a ela. Hoje o músico tem liberdade profissional, ele pode trabalhar. Logicamente que ele pode se filiar à Ordem dos Músicos ou ao Sindicato dos Músicos, o sindicato que cumpre também esse papel importante de defesa dos interesses desses trabalhadores, músicos que trabalham em bares, restaurantes, que trabalham em casas de shows, né? Então, eles têm a sua representação, que é o sindicato, e podem continuar também, se quiserem, né, filiados à Ordem dos Músicos do Brasil. Mas eu quero ressaltar que foi uma vitória importante, que foi produzida, na verdade, que todo o processo foi produzido aqui em São Paulo, através da nossa ADPF. Eu mesmo tive a oportunidade de ir ao Supremo Tribunal Federal, pelo menos 3 vezes, tive audiência com o ministro, ainda na época, que era o relator da nossa DPF 183, o ministro Aires,
Brito, que nos recebeu, nós debatemos e descobrimos, inclusive, que ele era músico, um grande poeta e era músico também, seu filho também, um grande violonista. Depois que ele saiu do Supremo, nós fomos, a DPF foi relatada pelo Teori Zavascki, que depois faleceu, nós tivemos uma audiência com ele também, debatemos a importância do julgamento dessa DPF, enfim, tivemos encontros com ministros aqui em São Paulo e também em Brasília, sensibilizando o Supremo Tribunal Federal, inclusive também com abaixo-assinado eletrônico. Houve, enfim, uma grande mobilização aqui por São Paulo e com o apoio dos músicos do Brasil inteiro. Então, a nossa ADPF foi vitoriosa e libertou os músicos do pagamento da anuidade e da fiscalização da Ordem dos Músicos. Agora, os delegados da Ordem dos Músicos do Brasil não podem mais interromper shows, não podem mais multar estabelecimentos por conta da não filiação de músicos à Ordem, porque isso acontecia, existia intervenção, né, de funcionários e, sobretudo, de delegados da Ordem dos Músicos em shows, em apresentação artísticas, pedindo a carteira da Ordem, pedindo a nota contratual. Então, essa função a Ordem dos Músicos não terá mais, e os músicos não terão mais que prestar satisfação. Nós defendemos, sim, uma regulamentação da profissão dos músicos, porque são profissionais, são trabalhadores, devem ter todos os direitos que os demais trabalhadores têm. Isso nós defendemos. A única coisa que nós não defendemos é a filiação compulsória à Ordem dos Músicos do Brasil, porque aquilo se tornou uma verdadeira aberração, algo anacrônico, que afrontava a Constituição Federal. Por isso que nós vencemos no Supremo Tribunal Federal essa luta, senhor presidente. Então, nós realizamos aqui muitas audiências públicas, tivemos a participação de deputados, até de deputados evangélicos, porque até mesmo a Ordem dos Músicos, né, queria cobrar a anuidade de músicos e igrejas, né? Os músicos músico gospel era também cobrado, ele tinha que ter carteira, tinha que ter filiação. Havia um movimento até das próprias igrejas, sobretudo evangélicas, contra essa medida da Ordem dos Músicos, que vem desde 1960. Então, eu quero parabenizar todos os deputados que ajudaram, mas, sobretudo, os músicos do Estado de São Paulo, que fizeram um grande movimento aqui na Assembleia Legislativa pela aprovação da nossa DPF no Supremo Tribunal Federal, que liberta os músicos do pagamento da anuidade. Um absurdo, deputada Marcelinha. Um músico, para trabalhar, ele tinha que pagar a anuidade, né? Então, isso acabou no Brasil, né? E eu fico muito orgulhoso de que essa libertação saiu aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem